Então, pessoal, continuando o nosso conteúdo de ontem, né? Foi realizada uma pesquisa pela empresa Market Directions de Kansas, nos Estados Unidos. E foi aplicada em várias regiões dos Estados Unidos. E o objetivo era identificar o que as empresas esperaram dos institutos, empresas, né? Quando elas contratam, o que elas esperam. Por exemplo, vão contratar o serviço de vocês, quando vocês abrirem uma empresa. Então, o que vão esperar de vocês, ou o que vão esperar da empresa que vocês vão trabalhar? Ou unicamente de vocês, como pesquisadores, que vão estar aptos a sair no mercado, a desenvolver pesquisa. Então, essa pesquisa foi sobre os institutos, as empresas e os departamentos de pesquisa. Tem vários estados americanos que fizeram essa coleta de dados, né? E a informação, né, que se obteve, né, após processar esses dados, foi que as 10 principais características mais importantes apontadas foram sigilo em relação ao cliente, a gente já tinha até falado isso em outra aula, a importância do sigilo, de um concorrente não saber nada a respeito da pesquisa do outro, né? Você contratar a empresa e ter a certeza de que a tua pesquisa vai ficar guardada, ficar sob sigilo. A gente viu esses dias, eu não sei se vocês acompanharam, que foi preso um funcionário do Serasa que vendia dados de clientes, né? Imagina, ele buscava dentro do próprio Serasa os dados, no banco de dados, copiava e vendia para outras empresas. Então, o que faz, né? Quando a gente escuta isso, o que você pensa? Nossa, não é uma empresa que eu posso confiar. A primeira coisa que a gente fica é com medo. Medo do quê? Será que tem dados lá que vão mostrar a minha empresa? Será que tem dados que podem fazer a concorrência criar um ponto negativo na minha empresa? O que será que foi passado? Quais empresas será que foi enviado esses dados? Então, o sigilo em relação ao cliente é, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, o mais importante. Mais importante do que o preço, mais importante que tudo é o sigilo. Ninguém saber o que você está fazendo, o que você está procurando pesquisar. Por quê? Se descobrirem aqui que você está lançando um produto, uma empresa concorrente pode correr na frente e lançar o produto semelhante antes de você. Então, o que seria uma novidade para o mercado vai passar a ser o quê? Simplesmente só mais um produto. Deixa de ser a novidade, deixa de adquirir o mercado que se espera. Então, você, como responsável pela pesquisa, você tem que manter o sigilo, você tem que ser íntegro, você tem que ser correto, tá? Sempre pensar isso. E se você trabalha numa empresa de pesquisa que ela não age dessa forma, tenta pelo menos manter o teu trabalho assim, tenta manter o teu sigilo, respeita, porque a integridade é o mais importante. E se você está trabalhando e isso está acontecendo na empresa que você trabalha, você já fique atento, porque não é uma empresa séria, não é uma empresa que está no mercado, né? E que as pessoas podem levar a sério. Honestidade. Tá, ligado. Tem alguém com o som ligado, por favor. Com o microfone ligado. Deixa eu ver quem é aqui. Tá com o nome de Poliana, professora. Poliana, por favor, pode fechar o microfone que está dando eco para a gente. Fechou, professora. Fechou. Obrigada. Então, honestidade também é um ponto muito importante. A empresa ser honesta, ela mostrar realmente o que ela pode fazer. Ela não pode pegar, por exemplo, uma pesquisa que ela sabe que ela não vai dar conta. Ela tem que ser honesta com o cliente. Olha, esse tipo de pesquisa eu não desenvolvo, eu não tenho pessoal em campo suficiente para fazer essa pesquisa no tempo que você precisa, né? Então, a honestidade
muitas vezes não leva a perder o cliente, ao contrário, leva a ganhar. Porque se você pega uma empresa, né, para fazer a pesquisa dela, e ela pede que ela quer uma resposta em 10 dias, mas você não tem pessoas o suficiente para ir a campo, fazer a pesquisa, tabular os dados e levar até a empresa essa informação, e você extrapolou, por exemplo, o tempo para 5 dias a mais, a pessoa que encomendou a pesquisa, ela vai ficar descontente, né, com a empresa e pode até romper o contrato e nunca mais voltar. A partir do momento que você é honesto com o teu cliente, você explica, você coloca os problemas, você pede um tempo a mais. Olha, eu não posso te entregar em 10 dias, mas eu posso te entregar em 15, né? Então, essa parte, a honestidade é extremamente importante. A pontualidade, se você falou que você entrega em 15 dias, tenta fazer o possível para entregar nesse período. Por quê? A pontualidade é o X, às vezes, na questão de entregar um produto, né? Pessoal, cuida do microfone aqui, a Kelita, por favor. Eu acho que eu vou ter que fechar o microfone de você, vou tentar fechar aqui. Não sei se eu vou conseguir. Acho que não consegui. E pontualidade, né, entregar no prazo certo, como eu falei para vocês. Flexibilidade. O que é essa flexibilidade? Fazer uma boa negociação, estar apto, por exemplo, a formas de pagamento, ser uma empresa, por exemplo, que ser uma empresa, por exemplo, que tem a flexibilidade de fazer vários tipos de pesquisa, pesquisa de campo, pesquisa rápida, pesquisa duradoura, pesquisa, vários tipos, né, de pesquisa, pode atender políticos, pode atender empresa, pode atender um cidadão comum que tem um interesse de descobrir, por exemplo, um dado para digamos, uma tese de doutorado, ele precisa de um dado que ele ainda não tem, ele não vai conseguir a campo, então ele vai contratar alguém ali do Instituto de Pesquisa para ir buscar essa informação para ele. Então, essa flexibilidade, ter vários atendimentos, vários tipos de cliente, um grande cliente, um médio cliente, um cliente numa área, outro em outra, poder atender de vários tipos. Não ficar só, por exemplo, só em pesquisa política, só em pesquisa que a gente vê, né, alguns institutos que você só escuta falar deles na época da política. Outros, você, por exemplo, IBGE, você ouve muito falar, IBGE, por exemplo, eles fazem, por exemplo, o censo, né, mas eles lançam sempre em cima dos dados que eles coletam, eles estão sempre lançando informações, e a gente pode utilizar dessas informações aí, sempre, você busca, por exemplo, qual é a quantidade de habitantes de Palmas hoje, você joga no IBGE, você tem o percentual relativo para hoje. Então, eles estão sempre pesquisando, eles estão sempre olhando os dados, estão sempre deixando a parte de dados que eles conseguem, né, deixar atualizado, sempre em ordem, para que a gente possa buscar no banco deles, no banco de pesquisa deles. Aderência específica do projeto, né, a especificidade do projeto. Então, se eu chego com um projeto, eu quero que ele seja feita a pesquisa daquela forma, a empresa que vai fazer a pesquisa, ela tem que estar apta a fazer, ela vai avaliar, eu posso fazer desse jeito? Então, ela vai fazer. Produção de resultados de alta qualidade. Então, não adianta você pagar para uma pesquisa e os resultados forem de baixa qualidade. Então, tem que se olhar isso também, uma empresa que entrega bons resultados e algumas vezes resultados mais do que se esperava. Você pergunta, por exemplo, qual a faixa etária de quem consome um produto, né? Você vai perguntar isso na pesquisa que foi encomendada para você. Aí você vai a campo e faz essa pergunta.
Mas você detecta também que há um potencial, por exemplo, de 30% de consumidores de outra faixa etária adquirir esse produto. Então, você vai levar para a pessoa que te contratou para fazer a pesquisa quais são os clientes dela e quais são os possíveis futuros clientes dela. Então, esses resultados são de qualidade. É uma empresa que ela está oferecendo até mais do que foi solicitado. Receptividade às necessidades do cliente. Está sempre receptiva, sempre tentando atingir as datas, os prazos, né? Sempre ouvir se precisa inserir mais algum questionamento, se precisa de mais alguma descoberta, né? Então, sempre buscar. Altos padrões de controle da qualidade também, a qualidade da pesquisa, a qualidade de buscar em campo, né, uma resposta adequada, treinar as pessoas que vão a campo. Não é simplesmente contratar um funcionário e jogar no campo, não, tem que ser treinado, tem que fazer testes, né, levar essas pessoas em pequenos testes, ensinar a pesquisar, ensinar como perguntar, como abordar as pessoas, como buscar essas informações, se no caso for uma pesquisa de campo. Se for uma pesquisa, por exemplo, através do computador, que vocês vão utilizar o Google, também você tem que pegar uma pessoa habilitada, que vai saber trabalhar o programa, que vai saber rodar depois, que vai saber inserir as perguntas adequadamente, essas perguntas serão feitas de uma maneira bem clara, para que quem vai ser entrevistado não tenha dúvidas sobre o que responder, né? Orientação para os clientes no momento das interações também, e comunicação constante com o cliente durante a realização da pesquisa. Então, está sempre em contato, dizer o que está acontecendo, dizer se a primeira fase já foi estabelecida, a segunda fase já está em andamento, então sempre comunicar ao cliente, manter ele informado do que está acontecendo. Se ocorrer um pequeno atraso, por exemplo, até por causa de uma catástrofe natural, deu um temporal em determinados dias e não foi possível sair a campo, comunicar ao teu cliente, olha, em virtude dos acontecimentos dos últimos dias, que ficamos sem comunicação, a rede de computadores que nós utilizamos deu problema por causa do temporal, então sempre comunicar. O cliente, ele tem interesse em saber como que está a pesquisa dele, ele tem interesse dessas informações, ele precisa saber. Por quê? Conforme você vai orientando ele vai acreditando, ele vai confiando mais na pesquisa, ele já tem uma ideia se essa pesquisa vai chegar no tempo que ele combinou com você. E essa confiabilidade faz o quê? Faz o marketing boca a boca. Hoje ele fez uma pesquisa com você, amanhã ele indica para outra empresa. Então, essa forma de trabalhar é uma forma bonita, porque o marketing boca a boca é muito forte. Por exemplo, você precisa comprar alguma coisa, você pede para o seu amigo. Se ele já tem uma marca que ele gosta, que deu certo, provavelmente você vai comprar aquela marca também, porque você tem uma boa informação. Caso contrário, se a pessoa fala que é ruim, que não deu certo, que só dá problema, o que você vai fazer? Você já vai se afastar daquela marca. Você já vai procurar outra, você vai procurar outras informações. Assim também é na pesquisa. Se a empresa que está realizando a pesquisa não fizer adequadamente, o cliente que você está trabalhando para ele, está realizando a pesquisa, ele não vai passar esse elogio, ele não vai te indicar. Então, observação, foram destacados os fatores primordiais para um bom gerenciamento de pesquisa: a boa comunicação, qualidade dos dados e administração dos custos e do tempo. Então, tudo isso, né, foi muito importante, foram os 10 primeiros tópicos, né, mais importantes. Gerenciando a pesquisa. Deixa eu tentar abrir aqui o som de vocês de novo. É fechado. Então, gerenciando a pesquisa. A boa comunicação. É relevante destacar que os gerentes passam aproximadamente 80% do seu tempo em comunicação com outras pessoas. Então, provavelmente, quando vocês estiverem trabalhando ou na agência de vocês, ou na agência de outra pessoa,
se você estiver gerenciando um grupo, você vai estar 80% do seu tempo em contato, se comunicando. Pode ser até através de uma rede social, você vai estar se comunicando, você vai estar passando informações, você está buscando informações. Então, a comunicação é muito importante. Adotar bons canais de transmissão entre emissor e receptor. Por quê? Hoje, o nosso canal aqui é o quê? É o Zoom, né? Então, o nosso canal de comunicação, ele está sendo eficiente. No momento que a gente está, né, digamos assim, afastados por causa da Covid, o que está unindo a gente aos nossos familiares, aos nossos amigos? O celular, né, o WhatsApp, Face, e-mails. E-mails hoje em dia são menos utilizados, mas ainda tem pessoas que utilizam, né? Também é um canal de comunicação. Até o próprio Zoom, as reuniões que são feitas pelo Zoom em empresas. Várias formas, né, pessoal? O Twitter, tem gente que manda algumas informações, você pode acompanhar, tal. Tem vários canais de comunicação, então você vai ter que escolher um bom canal para se comunicar com o seu cliente, né? Um bom canal vai evitar o quê? Ruídos na mensagem e vai efetuá-la em tempo real e hábil, né? São premissas básicas para um processo de comunicação eficaz. A comunicação permeia todos os aspectos de gerenciamento da função da pesquisa de mercado. Gente, tempo é dinheiro. Tem pessoas que durante o dia, ela realmente, o tempo dela é todo cronometrado. Tempo para o trabalho, tempo para estar com a família, tempo para fazer a tarefa com o filho, tempo para assistir a aula, tempo para responder uma atividade, tempo é todo cronometrado. Então, o tempo, né, dele vale dinheiro, vale o quê? Se ele perder uma atividade, se ele perder, talvez ele perde um cliente, talvez ele perde, o filho deixa de fazer uma tarefa, né? Então, o tempo, seja numa empresa, seja na vida da gente, seja dentro de uma empresa de comunicação, ele é extremamente importante. Respeitar o tempo, respeitar o canal de comunicação, né? Enviar as mensagens claras, sem ruído. O que é o ruído? São mensagens que atrapalham. Por exemplo, você não comunica direito um dado que você já tem uma planilha que pode ser informada, você manda a planilha, você pode talvez mandar um gráfico, vai ser mais fácil de entender, de visualizar, e a pessoa vai cometer menos erros acompanhando o gráfico, talvez, do que uma planilha, tá? Qualidade dos dados. Imagine se as informações que você utilizará para uma ação estratégica na empresa são de uma fonte duvidosa. Que eu falei ontem, tem pessoas que vêm entrevistar a gente, eu já passei por isso, que a pessoa, ela praticamente, ela exige que você dê uma resposta. Ela fica o tempo todo tentando forçar uma resposta para você, e às vezes você responde daquela forma que ela quer. O que está gerando na pesquisa? Falta de qualidade, né? A informação vai sair o quê? Vai sair uma informação falsa, não é aquilo. Então, o cuidado na hora de pesquisar, o cuidado na hora de buscar essa informação, buscar canais mais fáceis, né? Perguntar de uma forma clara para que não haja dúvida na hora de responder. As pessoas que serão entrevistadas também conseguir entender o grupo que você escolheu para pesquisar, você tem que tentar entender se eles conseguem entender a tua pergunta, a tua forma de entrevistar. Porque se você leva um assunto talvez muito complicado para uma pessoa, ela não vai conseguir responder. Então, você tem que direcionar para quê? Grau de escolaridade. Então, eu quero pessoas de tal escolaridade para responder meu questionamento. Devemos garantir a alta qualidade dos dados e minimizar ao máximo as fontes de erros por meio de adoção de políticas e procedimentos de controle de erros, da checagem de gráficos, relatórios, antes de apresentá-los à empresa que solicitou a pesquisa. Pessoal, se cair, eu vou fazer o processo que eu faço todo dia, eu vou novamente conectar e vou mandar para vocês, tá? Não fiquem preocupados, não, porque eu acho que o nosso tempo não falta muito para cair, mas eu vou dar continuidade.
Então, entregar dados com qualidade. Se você erra numa tabela e informou ali um dado errado, e você passou essa informação para o teu cliente, ele já vai tomar talvez uma decisão errada em cima daqueles dados. Como que você vai corrigir? Você vai chegar para ele depois e dizer, eu errei. Então, é muito mais difícil você dizer que errou, né? Porque é complicado você dizer que errou. Tem pessoas que não vão aceitar, seu cliente talvez não vai aceitar. É melhor você olhar mais vezes, ter uma pessoa, chamar uma outra pessoa para fazer um olhar também sobre o teu trabalho antes de passar os dados para a empresa que te contratou. Porque essa veracidade nos dados é muito importante. Você talvez erre um gráfico, talvez um relatório, né? Talvez inverter um dado de um relatório para outro. Então, olhar tudo, checar de novo e de novo, se for necessário, antes de passar para o cliente. Administração de custos. A gerência de pesquisa deve ter bons processos e procedimentos de controle de custos. Então, sistemas precisos que captam os custos associados ao projeto em base diária. Então, quanto que vai ser gasto, né, na pesquisa? Relatórios de custos efetivos em relação aos orçados. Eu já sei o quanto eu vou gastar, vai fugir o custo do que já foi determinado para essa pesquisa? Comunicação contínua do quadro orçamentário pelos gerentes do projeto da pesquisa, a empresa que solicitou a pesquisa. Então, por exemplo, vocês foram contratados para uma pesquisa, mas vocês não sabem exatamente quanto ela vai custar. Vocês pediram um valor X inicial, mas pode haver um valor, por exemplo, de 70 a 100 reais a mais, tal. Digamos assim, um valor maior, 1 milhão, 2 milhões a mais, digamos, uma pesquisa muito grande. Então, vocês têm que sempre estar informando, fazendo orçamento, vendo o que está aumentando o custo dessa pesquisa, se realmente ela vai ser interessante para a pessoa, porque ela vai ficar muito cara, está sempre comunicando, sempre. Comunicar as situações que ultrapassam o orçamento, sempre apresentando as causas e soluções. Olha, subiu a questão do custo porque aumentou o transporte público as pessoas que vão a campo estão utilizando transporte público, então aumentou um pouquinho o valor, mas nós estamos buscando uma solução, nós vamos contratar pessoas que nós não vamos precisar pagar o deslocamento, por exemplo, Paraíso serão contratadas pessoas lá em Paraíso, Miracema serão contratadas pessoas de Miracema, que vai diminuir o custo de deslocamento. Então, esses controles são muito importantes para estabelecer uma relação de confiança e credibilidade entre o fornecedor da pesquisa e a empresa cliente. Administração do tempo. Manter o projeto dentro da programação é premissa básica. O cliente que solicitou a pesquisa deve deixar absolutamente claro o prazo a ser cumprido e as possibilidades de estendê-lo diante do imprevisto. Então, sempre deixar claro. Se ele solicitou uma pesquisa, né, você tem que colocar se consegue realmente entregar, consigo, e se você tem dúvidas, colocar. Eu tenho dúvidas, talvez eu não consigo, mas eu peço um intervalo maior, eu peço um intervalo entre 10 e 20 dias. Dentro desse prazo eu consigo. Então, sempre informar. Sempre comunicar instantaneamente o atraso quando ocorrer, né? Quando os gerentes de pesquisa se comunicam de maneira eficiente, já geram dados de qualidade, controlam custos e fornecem informações em tempo hábil. Eles também aumentam a probabilidade de os tomadores de decisão usarem as informações da pesquisa. Então, muito importante comunicar, né? A gente já falou da comunicação. Se houve atraso, comunicar imediatamente para que a empresa tenha opção de encerrar a pesquisa, ou de continuar, ou de procurar uma outra empresa para terminar a pesquisa. Tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto, né? Que são requisitos principais. A comunicação desponta como uma importante ferramenta que entrelaça os elementos essenciais de uma pesquisa, tá? Então, a comunicação entre todas as partes, entre quem está fazendo a pesquisa, está em campo, entre a
a agência, né, de pesquisa e quem contratou também é extremamente importante, né? E um lembrete aqui que eu estou deixando para vocês, que a solicitação da pesquisa, ela pode vir de um departamento da própria empresa. Nem sempre a pesquisa vem de fora. Se a empresa tem um departamento de pesquisa, a pesquisa pode vir de dentro dela. Ou mesmo se é uma empresa que faz pesquisa, talvez ela sinta a necessidade de pesquisar como está a visão dela, né, no mercado. Então, muitas vezes você não está esperando um cliente externo, muitas vezes o cliente é você mesmo, você está buscando informações. Tá ok, pessoal? Na próxima aula agora a gente vai estudar fontes de pesquisa em projetos. Vocês estão me ouvindo? Ou eu fechei para todo mundo? Sim, Estamos professora. ouvindo, professora. Tranquilo? ouvindo. Eu vou interromper aqui a gravação.